uma boa notícia. As iniciativas de uma ONG de apoio às pessoas portadoras de necessidades especiais ajudam na inclusão social e na superação das diferenças. Dificuldades que atingem milhões de brasileiros têm sido amenizadas graças ao trabalho desta instituição. Elaine Barbosa perdeu a visão quando já era adulta. Sofreu deslocamento de retina e teve que aprender a viver sem enxergar. Durante o período de adaptação, ficou deprimida e quase não conseguiu superar o problema. Eu cheguei aqui depressiva, né? Porque eu não aceitava, né? Porque eu perdi totalmente a visão, de repente. Mas foi aqui no Tradef, trabalho de apoio ao deficiente, que ela descobriu que não podia desistir. Mãe de 2 filhos pequenos, a dona de casa reuniu forças para enfrentar a nova situação. Convivo com outras pessoas, né? Tem pessoas que têm problemas também. Aí eu vi que não era só eu que estava passando, né? A exemplo de Elaine, outras pessoas com deficiência também são atendidas pelo Tradef, que existe há mais de 20 anos. A proposta da instituição é dar apoio psicológico e profissional para quem apresenta qualquer tipo de deficiência. A nossa missão é a inclusão da pessoa com deficiência na vida social, na vida comunitária e também para eles exercerem os seus direitos de cidadão. A inclusão social vem por meio da interatividade, que consiste em envolvê-los em trabalhos artesanais e artísticos. O objetivo é estimular a criatividade e resgatar a autoestima, fazer com que a pessoa com deficiência se sinta útil e ativa. Antes de participar de qualquer atividade, o candidato passa por uma triagem. São testes de personalidade aplicados pela psicóloga. Então, através dessa conversa, eu já consigo observar, né, o comprometimento intelectual que tem em cada um. E através da triagem total, no final da triagem, da aplicação do teste, eu vou ter uma noção de em que local do Tradef, em que departamento, em que oficina, em que espaço do Tradef ele vai se adaptar melhor. Hoje, quase 80 pessoas com deficiência participam do Tradef, que atende também as famílias deles. Luciene não tem nenhuma deficiência, mas veio acompanhar o marido que sofre de problema neurológico. Aprendeu com as orientadoras a bordar panos de prato. A nova atividade que conheceu ajuda agora no sustento da família. Aí, graças a Deus, através da Tradef, faço o meu curso, tenho minha profissão e consigo vender meus panos de prato. As aulas de crochê também fazem parte da lista de atividades e estão abertas para todos. Na oficina de cerâmica, eles aprendem a lidar com a argila de forma criativa e artesanal. Tudo que é produzido aqui na oficina vai para o bazar e feiras. O dinheiro da venda desses produtos é depois revertido para a própria instituição. Além de eu estar aprendendo uma profissão, também eu estou tendo contato com outras pessoas, estou podendo desenvolver outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, informática. Eu sempre estou lendo algum livro. Peças de acessórios também são produzidas e seguem o mesmo destino. Isso aqui é fruto, é resultado do trabalho do pessoal. Isso, aqui é o resultado final, né? Qual o destino desse material? Então, a gente participa em feiras, também em bazares, né? Para que possa estar vendendo esses produtos. Qual é o produto que mais sai aqui? Bom, tem necessaire, panos de pratos, almofada de pescoço. Praticamente todos os produtos têm uma boa saída, uma boa aceitação. Dados do IBGE revelam que 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. A pesquisa considerou 4 tipos: auditiva, visual, física e intelectual. A visual é a mais representativa e atinge 3,5%, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos. Além da venda de produtos, o Tradef precisa de doações para se manter. Informações de como doar podem ser obtidas pelo telefone. O alongamento e a boa postura protegem as articulações, evitam dores e vários problemas. Essa é a pauta da entrevista do dia. Acompanhe. Hoje eu vou falar para vocês de uma coisa que aconteceu na minha família. Vocês podem até não acreditar, mas é a pura verdade. Durante meu programa de rádio lá no Rio de Janeiro, eu falava com o ex-ministro da Saúde, saudoso Jamil Haddad,
que minha mãe tinha adquirido uma dor insuportável que percorria toda essa região. Era, naturalmente, questão de postura, não sei. Eu sei que de tarde, quando eu cheguei em casa na Tijuca, o porteiro falou para mim: doutor, o ministro da Saúde está lá na sua casa. Que coisa louca. Ulisses Ervilha, ele é especialista, é um fisioterapeuta, é especialista em ergonomia, e nós vamos conversar hoje sobre essa questão de postura. Mamãe, segundo o ministro Jamil Haddad, que era um belo ortopedista, costumava sentar sobre uma carteira, e isso dava uma diferença, que ele corrigiu colocando um calço no sapato dela, nunca mais sentiu dor. Que coisa interessante, né? E no trabalho, essas posturas são realmente até incapacitantes, né? Tendo em vista o uso reiterado de posturas não corretas. O que a gente tem que... Primeiro, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. A questão da postura, quanto tempo o corpo aceita ficar numa determinada postura. E isso é bastante individual. E a outra questão é como é essa postura, quais são os suportes para a pessoa ficar naquela postura. Nesse exemplo que você deu da sua mãe, talvez a carteira fizesse com que a parte chamada bacia ou cintura pélvica dela tivesse um desnível que causasse incômodo dali para cima, na coluna dela, e inclusive irradiando para a perna. Isso é bastante possível. E bastante comum, né? Porque todo mundo usa carteira aqui e não tem o cuidado de tirar na hora que senta, né? E bastante comum, e não só a carteira, mas por não conseguir ficar muito tempo na mesma posição e o corpo começa a avisar que a posição é desconfortável, a pessoa começa a adotar, na mesma cadeira, ou no mesmo sofá, ou na mesma poltrona, posições diversas. O que não era comum era o ministro da Saúde parar na minha casa. Eu acho isso pouco comum. Foi muita amizade, né? Muito respeito, muito carinho. Ele era uma pessoa extraordinária. Ergonomia, o que significa isso? É o estudo do homem no seu ambiente de trabalho. E quando a gente fala entender o homem no seu ambiente de trabalho, são sobre todos os aspectos. Aspectos físicos como esse, o posicionamento, a posição no imobiliário. Ou aspectos ambientais, som, ou seja, os ruídos, a temperatura, a umidade do ar, a poluição no ambiente que você trabalha. Isso a gente pode pensar no ambiente de escritório, no ambiente de fábrica, ou mesmo aberto, a céu aberto. Quando você pensa, se a pessoa não está bem adaptada ao ambiente de trabalho dela, ela vai ter, primeiro, maior número de afastamentos. Então, ela vai se afastar por licença médica. Isso é ruim para todo mundo. Claro. Ninguém ganha com isso. E depois não... Perde a Previdência Social, perde o patrão e perde o próprio empregado, porque fica mal visto pelo chefe. O chefe fala assim, pô, esse cara se afasta muito, vamos dar um pé nele, né? Fica mal visto e eu quero crer que a grande maioria das pessoas goste de trabalhar, faz parte do ser humano ser produtivo e fazer alguma coisa. Verdade. Então todos perdem com isso. E as empresas atentam, porque não é só o tempo afastado. E antes de afastar, qual foi a curva de decréscimo da produtividade daquela pessoa? Porque você não é instantâneo, estou com dor, me afasto. A pessoa tenta o máximo possível continuar exercendo a função e, inexoravelmente, a função dela vai ser, a qualidade do que ela faz vai diminuir. Isso pode aumentar acidentes de trabalho, menor produtividade. Então, o problema não é só a partir do afastamento, é dali para trás. As empresas têm atentado para isso. Eu gostei da pergunta que o senhor fez sobre a cadeira. Não existe uma forma mágica, essa cadeira é boa. A questão é como a pessoa se adapta a ela e como ela faz ajustes individuais. Se o cara começar a deitar muito na cadeira, a coluna vai sofrer um recalque. E a pergunta tem que vir antes, por que ele vai querer deitar mais? Tem alguma coisa errada antes disso, senão ele não faria isso. É verdade. Se eu colocar o mouse aí, é o mouse. É a questão do mouse. É um problema complexo. Se a gente olhar a história do ser humano, a gente costuma olhar uma fotografia. A fotografia, vamos falar, de 1000 anos. Uma foto de 1000 anos, perto dos 4 milhões de anos dos hominídeos, não é nada. Então, o nosso corpo, o corpo do senhor, o meu, do espectador, de ninguém está preparado exatamente para as funções exercidas hoje. Não é um problema tão grave, desde que você entenda. Nós estamos preparados para correr, caçar, fugir de predador. Subir na árvore, subir na árvore, viver 30 anos. Né? A medicina trouxe para nós a possibilidade de vivermos
70, eu Para espero... desespero do INSS, mas É, Agora, Ulisses, o Ulisses Ervilha é fisioterapeuta, está aqui colaborando conosco, falando sobre essa coisa da postura, né? Existe, por exemplo, uma consultoria, por exemplo, o empresário quer fazer uma mudança lá na empresa, chama um fisioterapeuta, chama um arquiteto que tem alguma ligação também com essa história, esse estudo, para fazer uma montagem que seja realmente menos, né, inadequada ao empregado, já que você disse que a cadeira não é o problema é a postura, como a gente ela pode senta ser uma nela. partezinha do problema. Existe sim. Primeiro que existem normas, então você pega lá as normas reguladoras 17, NR 17. É a norma reguladora em relação ao imobiliário ali de ergonomia. Como é que você vai... quais são as distâncias do seu posto de trabalho que você tem que ter? Desde uma cabine de comando de uma máquina agrícola até como é que vai ser a bancada de trabalho de uma esteira rolante ali do trabalhador. Existem vários profissionais capacitados para isso. Não é na graduação. Na graduação, o fisioterapeuta, o médico, o arquiteto e outros profissionais, eles têm, o próprio professor de educação física, ele tem noções muito boas do corpo humano em várias situações, inclusive relacionado ao trabalho. A partir dali, a pessoa se especializa nisso, formalmente ou informalmente, através de muito estudo, e ele pode atuar numa das áreas que vão ajudar o homem a se adequar melhor ao posto de trabalho. Agora, Ulisses, eu acho que o empresariado e também o brasileiro em geral gosta de tomar providência, de botar a tranca depois da porta estar arrombada. Então eu queria que você falasse para a gente, se o sujeito que adquiriu já um problema decorrente dessa má postura, se tem jeito de voltar ao status quo, ou seja, de curar. Mas vou pedir para o Ulisses Ervilha falar sobre esse assunto na sequência da entrevista daqui a pouco. Não saia daí. Volte com a gente aqui no Repórter Setorial. Já, já. Pois é. É só um instante e nos ajude a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.